Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus. Que bênção, né, irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Conforme o índice analítico, nós estamos falando sobre apóstolos, Igreja e os apóstolos. Hoje nós falamos 6 parágrafos, hoje é o 7º, é o 2032. A Igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de pregar a verdade da salvação. Compete à Igreja anunciar sempre e por toda parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto o exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Então, queridos irmãos, a hora que eu estava terminando de ler aqui, vem para nós assim um direcionamento muito importante. Dentro da igreja nós temos os movimentos, nós temos renovação, nós temos acampamento, PLC, então vários movimentos, mães que oram pelos filhos, assim vai indo. Cada movimento que acontece dentro da igreja, ela se associa e agrega à igreja. Por que eu estou falando isso? Pode acontecer que um desses movimentos leve-se para um caminho errado e a igreja ela tem que corrigir, certo? Por quê? Porque leva o nome da igreja. Então assim, se acontecer alguma coisa lá, foi a igreja fulana, mas ela tem que ser direcionada pelo padre. Tem movimentos que convidam o padre a participar, mas não é totalmente direcionado pelo padre. Então assim, ele tem que estar ali junto, vigiando, cuidando, mas o direcionamento concreto, real, não está sendo baseado totalmente ali pelo sacerdote. Porém, ela faz parte ali desse agregamento à igreja. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja está dizendo aqui, é o sustentáculo da verdade. Então, quando foge qualquer coisa, foge da realidade, do que Cristo quer, do que Cristo deixou, a igreja está ali para corrigir. A igreja está ali para dizer a verdade em Cristo Jesus, com documentos, com a palavra, com a tradição, com o magistério. Une-se à verdade de Cristo e conduz o seu rebanho. Então, queridos irmãos, para que a gente não tenha dúvida, dentro da nossa igreja pode acontecer algo que esteja acontecendo de errado? Opa, a igreja está ali para ter a correção. E quando fala igreja, é essa sustentáculo da verdade, a verdade que vem de Cristo, que está embasada ali nos documentos, nos livros, na palavra. Então, tudo isso fica arquivado para que não tenha dúvida. Por exemplo, se aconteceu qualquer dúvida sobre... vamos colocar aqui, as pessoas têm muitas dúvidas sobre adoração, sobre adorar imagens, sobre essas questões, né? Então, quando você pega o catecismo e fala que nós veneramos, que dá um ensinamento ali certinho do que, como que deve ser feito, é o ensinamento da igreja. Então, o catecismo da Igreja Católica que nós estamos lendo, ela é sustentáculo da verdade com a igreja, porque direciona a verdade que vem. Mesmo, vamos supor, o catecismo esteja alguma coisa aqui que esteja errado. Opa, a igreja vai corrigir. Então, tudo isso, irmãos, é por isso que fala que a igreja é o sustentáculo da verdade, junto com os apóstolos, junto com os documentos, junto com Cristo Jesus, onde ele é a cabeça. Fugiu da verdade que vem de Cristo, a igreja está ali para corrigir. Amém? Por isso, irmão, que a Igreja Católica Apostólica Romana é una, é santa, porque ela caminha com a verdade de Cristo. Quando você vê muitas denominações, muitos lugares por aí, outras que se dizem a igreja, né? Que somos todos nós que cremos em Deus, nós somos aceitos por Jesus, como disse. Quem não é contra nós é o nosso favor. Então, aqueles que anunciam, que evangelizam, fazem parte também da presença viva de Deus, né? Que é anunciar Deus. Mas tem um porém. Se ela caminha fora dessa verdade, que não se embasa junto com a igreja de Cristo, que ele deixou com a igreja católica, tomemos cuidado, irmãos, para dizer que todo lugar é o mesmo Deus, todo lugar é a mesma. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Não, nós falamos de Deus a mesma coisa, mas quando você vai lá, eles não aceitam os ensinamentos da igreja aqui, que é os sacramentos, não aceitam. Então, assim, tudo isso a gente tem que fazer um verdadeiro
é conscientizar, né, do que é a verdade, o que é realmente a Igreja de Cristo. Então, se deixou a igreja, é para que você não tenha dúvida. Eu vou te dizer uma coisa. Tem lugares por aí que eu ia finalizar, de uma igreja forma 50, 100 igrejas. Ah, não, eu não concordo com isso, eu vou formar minha igreja ali. Então, irmãos, quando Cristo fala na palavra, deixei a minha igreja, é uma igreja. Não deixou várias igrejas, é uma única unidade no Espírito Santo. Caminhar junto, como você vê a Santa Missa aqui, a Santa Missa é lá no Japão, a Santa Missa é lá em tudo que é lugar, a mesma palavra, o mesmo evangelho, o mesmo anúncio, ao mesmo caminhar. Por quê? Porque está direcionado pela igreja, onde que está ali a cabeça visível, o Papa. Se o Papa fez algo de errado que foge de tudo, também vai ser corrigido pela igreja. Por isso, irmão, que nós temos esse sustentáculo da verdade e não deixa nós, católico, apostólico, romano, caminhar sem uma direção, sem um alicerce, que é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Por isso que nós da Igreja Católica, nós seguimos Jesus de todo o coração, porque Ele é a cabeça, Ele é o centro da Igreja Católica. Fugiu dessa verdade? A Igreja vai corrigir. Quando eu falo Igreja, é os documentos, é a tradição, é o magistério, junto com toda a verdade de Cristo, vai ter a correção. Por isso que a Igreja é a Igreja de Cristo, é o sustentáculo da verdade. Vamos pegar nossa palavra lá em 1 Timóteo, que está dizendo aqui, capítulo 3, versículo 15. 14. Essas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, está aqui, onde nós vemos na carta de Paulo a Timóteo, onde que nós temos essa manifestação da verdade, que diz aqui para nós que a igreja é o coluna, o sustentáculo da verdade. Então que Deus ilumine o nosso coração, que Ele esteja sempre presente no meio de nós, que Ele esteja sempre cuidando de nós, cuidando do nosso agir. Diante da sua igreja, Senhor, nós colocamos os sacerdotes, colocamos os bispos, o nosso Papa. Toda a verdade seja sempre amparada dentro da tua igreja, cuidada, direcionada, para que nós possamos viver conforme o agir do teu Espírito Santo no nosso coração. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um grande abraço.